Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Pano Invisível. Bem, hoje eu vim falar com vocês sobre um clássico da literatura mundial. Então, bora lá! Então, pessoal, o livro é Frankenstein, de Mary Shelley, e eu gosto muito desse livro. É um livro, assim... O meu personagem favorito é a criatura de Frankenstein. E a primeira edição que eu comprei foi essa aqui, essa edição de bolso da LPM. Eu não tinha, até então eu não conhecia o livro. Eu conhecia Frankenstein de outras obras, Van Helsing, que eu tinha visto o filme. Já no filme, eu já me identifiquei com Frankenstein, eu já sabia que ele era personagem de um livro famoso e tal. E eu gostei do Frankenstein no filme. E na faculdade, foi em 2015, eu tinha feito um trabalho sobre a essência do ser humano, tal, se o ser humano nasce bom ou se o meio que corrompe. E a partir desse trabalho eu decidi fazer o meu pré-projeto e o meu TCC sobre Frankenstein, sobre a obra original, a adaptação em HQ do Junji Ito, que é um escritor de mangá de terror japonês. E ele fez uma adaptação de Frankenstein também, que é maravilhosa. E nesse TCC eu usei o livro, que foi esse aqui, e a HQ. E quando eu comecei a ler, que eu já gostava da essência, da criatura e tal, e eu sempre achava que o nome dele era Frankenstein. Aí depois que eu comecei a ler, que eu comecei a fazer o trabalho, que comecei a pesquisar, eu descobri que a criatura de Frankenstein, ela não tem nome. Porque Frankenstein é nome do Victor, né? Do doutor lá, Victor Frankenstein. A criatura em si, ela nunca recebeu um nome. E eu gostei bastante do desenvolver da criatura, eu me identifiquei muito com ela. Ela é uma criatura, assim, ao mesmo tempo que ela é gentil, ela carrega muitos traumas dela nele. Eu li, aí, depois de tudo isso, depois de ter terminado a faculdade, e esse livro tá todo detonado, eu li o livro de novo, só que numa versão digital. E recentemente eu adquiri esse livro aqui, que veio junto com um box de clássicos góticos que vieram com 4 livros, que vieram Frankenstein, Drácula, O Fantasma da Ópera e O Retrato de Dorian Gray. Eu fiz um unboxing sobre quando chegou o livro aqui. Vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. O livro ele é bem interessante porque ele foi escrito em 1818 por uma garota de aproximadamente 18 anos, né? Ele foi fruto de uma aposta. Ela estava junto com Percy Shelley, que era o marido dela. Ela estava junto com ele na casa do Lord Byron durante um período de tempestade e tal. E para sair da monotonia, eles fizeram uma espécie de desafio, uma aposta, que cada um ia escrever uma história de terror e a história que se destacasse ia ser publicada. E Frankenstein foi a história que ganhou. Inicialmente, Frankenstein ia ser só um conto, mas o Percy Shelley, quando ele viu que a história era boa e que valia a pena, ele incentivou a Mary a continuar a escrever. E a história do livro, ela conta que o Victor Frankenstein, depois da morte da mãe dele, ele ficou muito abalado
e resolveu usar os conhecimentos que ele tinha na ciência para tentar barrar doenças, barrar a morte, criar a vida a partir da ciência. Aí ele começou a fazer as experiências dele quando ele foi saiu da casa dele e foi para a faculdade, começou a fazer as experiências dele e começou a roubar corpos do cemitério, do necrotério. E assim ele foi desenvolvendo o trabalho dele e acabou criando o monstro. Só que quando ele terminou de criar, que ele costurou partes de corpos diferentes, ele uniu esses corpos, ele percebeu que ele tinha criado uma coisa não natural, uma coisa que poderia ser maligna, e acabou fugindo dessa criatura, abandonando a criatura. Saiu do apartamento, deixou a criatura no apartamento. Só que aí, alguns dias depois, uns amigos dele encontraram ele na chuva e tal. Ele conseguiu voltar pro apartamento dele, só que a criatura já não estava mais lá. E ele pensou que ele poderia viver uma vida dele normal, né? Sem vestígios da criatura, porque ele não sabia se a criatura estava viva ou não. Só que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas próximas a ele começaram a morrer. E tudo indicava que era a criatura que estava fazendo tudo isso como vingança contra o Frankenstein por ele ter ter sido abandonado por ele. Aí o livro ele conta todo o embate deles. O Frankenstein vai até o Victor para pedir para ele criar uma fêmea para ele que para ela viver com ele sem sentir repulsa, essas coisas todas assim. E vai desenrolando a história, pessoas vão morrendo, o Victor tem que se isolar das pessoas para proteger a família. E o filme, o livro, ela toca bem na tecla sobre a essência da criatura, né? Porque como ela não é uma criatura natural, no caso, não foi feita de uma forma natural, não foi feita por Deus, ela não teria alma. Então, sem a alma, como que a gente ia saber se essa criatura ia ter noção do que era o certo ou errado, do que era o bem ou não? Aí entra a questão, né, de que se aquela dúvida, né, se o Victor tivesse incentivado, tivesse cuidado dessa criatura, será que a criatura ela ia ter como é que eu posso dizer? Ia ter esses comportamentos maus, ou o comportamento dela foi assim porque ela foi abandonada? Aí tem essas questões, né? Porque tem muita gente que fala que a criatura, ela só se fez assim porque ela fez tudo que ela fez porque ela se sentiu rejeitada. Mas outras pessoas falaram que ela fez tudo o que ela fez porque ela era má na essência. Até que a criatura fala em alguns momentos que ela fez tudo isso porque ela se sentiu solitária e tal. Tem alguns momentos que ele tenta se aproximar de alguns humanos, tenta ser gentil, mas a aparência dele afugenta esses humanos e ele começa a perceber que ele não seria bem aceito pelos humanos e por isso que ele vai até o Victor Frankenstein para pedir uma parceira para ele. É o meu personagem favorito da literatura. Se você já leu esse livro, se você já viu alguma coisa sobre Frankenstein, deixa aqui a sua opinião sobre a criatura. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Siga também nas redes sociais e até a próxima.